abençoe. Eu quero, amados, que os irmãos também agora me acompanhem na leitura, no Evangelho de João, capítulo de número 21, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo de número 21, eu vou ler. Os irmãos me acompanhem. Você que tiver a sua Bíblia aí, acompanhe. Você que não tiver a Bíblia aí, preste atenção na leitura. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ouça. Versículo 1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram-lhe ali as brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Amém? Somente até aqui. Amém? É uma passagem bem interessante, bem forte, que nos mostra alguns pontos, e eu quero, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra que nós lemos, Pai, ela venha a ser, meu Pai, Senhor, meu Deus, em nossos corações discernidas espiritualmente, Pai. Que o Senhor venha nos revelar, meu Pai, Senhor, a cada um de nós, Pai querido Deus, mistérios, segredos, Pai, Senhor, respostas, que essa palavra tenha a ver com as nossas vidas, meu Pai. Eu sei que a Tua palavra se renova, Senhor, a cada manhã, a cada dia, Pai. Hoje nós lemos, meu Pai, Senhor, e aprendemos alguma coisa. Amanhã nós leremos e aprendemos uma outra coisa, Pai. Mas nessa noite, Pai, Senhor, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor já tem falado comigo, Pai, que o Senhor, meu Deus, edifique a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 21 do Evangelho de João, já começa dizendo assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disto o quê? Eu coloquei como um tema para essa mensagem o seguinte tema: sempre podemos
recomeçar. Sempre podemos recomeçar. Não existe motivo diante de Deus para que venhamos desistir dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Não existe motivos para isso. A hora que chegar ao fim, a hora que Deus falar assim, ó, acabou, acabou, a hora que Deus chamar, chamou, não tem jeito, amados. Ninguém pode interferir na soberana vontade de Deus. Mas enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos respirando, não cabe a nós desistirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que eu já peguei esse primeiro versículo e já falou comigo, porque ele está dizendo que depois disso tornou Jesus a manifestar-se. Quer dizer, Jesus já havia se manifestado para eles. No capítulo 20, no capítulo anterior, a Bíblia diz que eles estavam reunidos em um aposento, em um local, e Jesus se manifestou a ele e disse para eles assim, Pai, seja convosco. Eis que eu envio vocês. E a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito sobre a vida deles. Quer dizer, antes disso acontecer, antes dessa leitura acontecer, no capítulo 20, Jesus já havia se manifestado para eles. Só que eles não entenderam, eles não tinham ouvido. Eles não tinham compreendido ainda. Porque eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Jesus já havia falado com eles antes da morte dele, antes do sacrifício dele, que Jesus tinha separado eles para pescadores de homens, para pregadores, para apóstolos, para discípulos de Jesus. Só que o fato de Jesus ter sido crucificado, de ter morrido naquela cruz, entristeceu eles e fizeram com que eles perdessem o foco do propósito dele. Então, isso acontece na nossa vida. As tristezas, as decepções, as frustrações, os acontecimentos que não temos controle sobre ele, faz com que a gente se esqueça daquilo que Jesus já tem falado conosco. Só que Jesus, ele não desiste. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Porque aí o versículo 14 vai dizer assim, ó, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Você está entendendo, amado? Não era a primeira vez. Se fosse a primeira vez, tudo bem. Ó, eles não reconheceram Jesus, mas já era a terceira vez que Jesus se manifestava para direcionar eles, para fortalecer eles, para que eles acreditassem nos propósitos de Deus. Agora a pergunta que o Espírito Santo me fez, e eu repasso a você: quantas vezes é necessária que Jesus venha se manifestar para você? Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir do propósito dele na tua vida. Ele não vai desistir. Quantas vezes necessária for, ele fará isso. Mas a questão é, amados, cada vez que nós não damos ouvidos ao que Deus quer conosco, cada vez que a gente endurece o nosso coração, ou nós somos teimosos em querer viver a nossa própria vontade, em querer viver a nossa própria vida, em querer viver os nossos próprios projetos, nós vamos cada vez mais dificultando o trabalhar de Deus. Não que para Deus seja difícil de trabalhar, mas vamos dificultando a nossa vida mesmo. Então, que você que já tem ouvido, você que o Espírito Santo já tem falado contigo, já tem bradado no teu coração, não endureça o teu coração.
salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai fazer, tudo ele fará. Se eu sei disso, por que eu não me rendo a ele? Por que eu não me subjugo a ele? Porque nós somos teimosos. Eles foram teimosos. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 8, vai mostrar que Pedro, ele já sabia. Como eu falei aqui, a chamada de Pedro não foi anunciada agora em João 21, não foi depois da crucificação, foi no começo já. Lucas capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca, olha só, Jesus fez a mesma coisa, Jesus repetiu a mesma coisa. Aqui nós vemos que ele repetiu o milagre da pesca. Então, quando Jesus chamou Pedro no começo, foi através desse mesmo sinal. E isso maravilhou Pedro. Isso aí, fez com que Pedro entendesse que ali não era um homem qualquer. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer, aquele primeiro encontro, aquele primeiro sinal, aquela primeira manifestação, fez com que eles, entregassem ali momentaneamente as suas vidas a Jesus. Deixaram tudo e seguiram. Opa, que legal, hein? Se converteram, a partir dali, sua bênção, sua vitória, porque eles se maravilharam. Isso acontece com a gente, amados. Isso acontece com a gente. Infelizmente, nós levamos a questão do evangelho muito para o lado emocional, porque nós nos emocionamos, nos louvores, no ambiente de culto, quando nós vemos os milagres acontecendo, porque Jesus é poderoso para fazer milagres, só que isso aí não mantém ninguém na presença de Deus. O milagre traz uma emoção, o milagre traz uma edificação de fé. Mas o que nos mantém na presença de Deus, se a gente for analisar, é o alimento, é a palavra, é o racional, é entender que sem Ele não somos nada. Se essa ficha cair na tua mente, que Jesus Cristo é o teu Salvador, é o teu Senhor, é o dono do teu futuro, é aquele que pode, que tem controle sobre a tua vida, ninguém vai arrancar isso do teu coração. Não são as circunstâncias da vida, não são as dificuldades, porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a espada, nem a dor, nem o sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, não é isso? Então não existe circunstância que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do amor de Deus, nada pode nos separar. Mas nós podemos nos separar do propósito de Deus, da vontade de Deus. E automaticamente nos distanciando do cuidado dele. Porque os pais aqui, quem é pai, quem é mãe, o seu filho pode morar lá no Japão. Você vai continuar amando ele do mesmo jeito. Mas a distância dificulta o cuidado. Porque está longe, nós não temos como trabalhar, não temos como cuidar como aquele que está perto. Me perdoe, irmão, que às vezes, para falar aqui, a palavra está aqui na mente, mas para sair da boca é difícil. Mas espero que os irmãos entendam. Então, nós somos limitados na questão da distância, só que Deus não, Deus é ilimitado.
A hora que você se volta para Deus, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Para Deus não tem distância. A hora que você dobra o teu joelho, a hora que você abre o teu coração para Deus, abre a tua mente para Deus, Ele se aproxima de tu. Eu estou aqui, meu filho. Mas Ele espera isso. Aí, o que acontece aqui é que Jesus veio e lembrou para Pedro que Jesus já havia um propósito na vida dele. Então, para a gente recomeçar, é necessário a gente nos lembrarmos do propósito que Deus tem na nossa vida, amados. Como foi louvado aqui, quando louvou esse hino, eu me alegrei, porque a gente vem pregar, e a gente acredita que Deus vai usar a gente, mas quando Deus vai confirmando já nos louvores, as coisas acontecendo, nós vamos, ficamos alegres também. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, não se esqueça do propósito, da tua chamada, do teu começo, como você se converteu, como Deus te trouxe para a igreja. Não se esqueça disso não. E você que está começando agora, você que está ouvindo agora, se alimenta disso e saiba que Deus é um Deus que tem um projeto na tua vida. Aquilo que a gente ouve muito, né? Olha, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida, mas tem mesmo, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem uma obra, Deus tem algo a realizar na tua vida, Deus tem algo a fazer na tua vida. Somente acredite nisso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no demais tudo Ele vai fazer porque Ele é Deus. Acredite. Porque, amados, as oportunidades estão diante de nós. Cada dia que acordamos, que temos a oportunidade de viver, nós temos chances, nós temos condições de mudar as coisas, de tentar de novo, de corrigir os erros, de fazer coisas novas, ou de fazer as coisas velhas de uma forma nova, amados. De tentar corrigir, não deu certo, vamos tentar de novo. Não conseguimos dessa vez, vamos tentar de novo. Porque a verdade é, amados, quem desiste por causa de erros, a probabilidade de não conseguir nada é muito grande. Mas quem insiste, mesmo depois de ter errado, os erros servem de lições, de aprendizagem para nossas vidas. Não deu certo desse jeito, vamos fazer de outro jeito. O que a gente não pode é desistir daquilo que nós podemos fazer, que Deus nos deu condição para fazer. O que Deus te deu condição para fazer, o que Deus te deu oportunidade de fazer. O que Deus coloca dentro do teu coração, né, assim, genericamente, como profissão, como um sonho, como uma vocação, né, ou na igreja, ou na tua vida mesmo, que você tem desistido, que você tem parado porque você errou. Não desista, continue. Corrija a rota, mas não desista. Porque esses dias eu vindo de Campos do Jordão com a Valéria, porque eu viajo, mas agora eu estou... Agora eu estou um homem viajador. Enfim, deixa eu voltar para cá. Eu vindo de Campos do Jordão com a Valéria e com o Waze ali, né? Aí eu saí do pedágio, aí o Waze falou assim para mim, olha, mantenha a esquerda e entre, né, na primeira esquerda. E eu ouvi, mantenha a esquerda e entre na primeira esquerda. Eu entrei à direita.
Falei, meu Deus. Falei, lá vou eu ter que pagar o pedágio de novo. Porque eu acabei de sair do pedágio. Eu falei, vou dar a volta, vou pagar o pedágio novamente. E assim, amados. Aí o Waze fala assim, recalculando rota. Errei. Mas recalculou a rota, eu acertei e vim, estou aqui. E assim, amados, cada vez que a gente erra, o Espírito Santo, ele atualiza e fala, recalcula a tua rota, vê para onde você está indo. O que é uma conversão, amados? Uma conversão é uma mudança de direção. Está indo para o caminho errado, vá para o caminho certo. O Espírito Santo, hoje, né, hoje a Deus, ele deu sabedoria para o homem, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Deus deu essa sabedoria para o homem, olha só, para criar um negócio que é tremendo, né, que hoje em dia ninguém mais se perde. Pode até errar o caminho, mas Deus corrige, né? E Deus faz isso na nossa vida, mas Deus está sempre pronto a recalcular a nossa rota. Então, vê aonde você tem errado, mas não desista. Deus, ele é o nosso Waze, né? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessa comparação, porque Deus é muito mais do que isso, mas Ele está sempre preparado ali para recalcular a minha e a tua rota. Faça de novo, faça coisas novas, faça coisas velhas de maneira diferente. Que nem a gente colocou o púlpito aqui, fizemos uma experiência. Passamos uns quantos meses, uns 5 meses aqui. Não trouxe o resultado que a gente esperava, não foi legal. Vamos colocar ali de novo. Vamos colocar. Pelo menos a gente vai mudando as coisas e as mudanças, elas geram em nós motivações diferentes. Os irmãos estão entendendo? Mas não sei se o Espírito Santo está falando com você em alguma coisa que você quer parar, que você quer desistir, porque errou, porque não deu certo. Não desista não. Continue. Faça de jeito diferente, mas continue. Né? Talvez o problema não esteja no direcionamento que você está dando, até nas questões espirituais. Entrega a Deus, coloca na mão de Deus. A Bíblia diz assim, ó, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Então, coloca isso na mão de Deus. Aleluia. Aí, o versículo 3 diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só, um problema aqui, amados. Presta atenção. Simão Pedro era aquele que Jesus falou que seria o líder deles, né? Após a morte de Jesus, Jesus falou, olha Pedro, né, tu vai ser o cara que vai liderar o grupo aí. Então eles sabiam, Pedro tinha uma liderança sobre eles. Eles conheciam isso. E o que acontece, amados, quando nós temos uma responsabilidade em nossas vidas? E todo mundo aqui tem, em graus diferentes, mas tem. Você que é novo convertido, você que já tem mais um tempo de convertido, você tem uma responsabilidade sobre a vida daquele que é novo convertido, daquele que você trouxe para a igreja, daquele que está caminhando agora. Né? Os pais têm responsabilidade sobre os filhos, e cada um no seu grau tem uma responsabilidade. E quando nós saímos desse foco espiritual, às vezes nós induzimos pessoas a nos acompanhar. Por isso que a gente tem que pensar muito em cada decisão que a gente toma. Porque as pessoas estão nos observando. Aqui diz que Pedro falou assim, vou pescar, e eles foram com Pedro. Só que Jesus não tinha chamado, Jesus já não tinha falado para eles que eles não eram mais pescadores de peixe, eles eram pescadores de almas, de homens.
Só que eles foram com Pedro. Então, de que maneira você tem induzido as pessoas? Não sei se é essa palavra certa, né? Porque pode ser pejorativa, mas de que maneira você tem... qual é uma palavra certa que eu posso usar? Influenciado, obrigado. Influenciado as pessoas. Porque induzir, a gente pode induzir para o erro, né? A influência é melhor essa palavra. Oi? Enfim, mas leva para o lado bom. Influência para o lado bom. Tá bom? Porque influência a gente pode ir para o lado mal também. Mas a questão aqui é para o lado bom. De que maneira você tem influenciado? Porque aqui eles estavam indo para o lado que não era certo. E Jesus falou, Pedro, espera aí. Volta para cá. Então, de que maneira nós temos influenciado as pessoas? O que você tem feito com a tua vida, com as oportunidades que Deus tem dado a você, de ser um canal de bênção na sua família, de ser um canal de bênção na sua escola, de ser um canal de bênção no seu ambiente de trabalho, e você não tem entendido isso, e ao invés de você direcionar as pessoas para os propósitos de Deus, você tem direcionado para outras coisas. Então, o Espírito Santo, mais uma vez, chama a minha e a tua atenção para isso. O que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades? Porque errar, amados, como eu falei aqui, errar, vamos errar. Mas cada erro que a gente cometeu um dia, não pode ser apagado, esquecido, porque são lições. Nós temos que tirar lições disso, e melhorar, e voltar, e continuar. Aleluia. Aí o versículo 5 diz assim, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis, e assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Então, uma coisa que a gente já vê aqui, que Jesus, ele pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer. Eles disseram que não. Quer dizer, olha só a falta de alimento, a falta de providência, quando nós nos afastamos de Deus. Porque, do mesmo jeito que na primeira pesca maravilhosa, eles pescaram a noite toda e não conseguiram pescar peixe nenhum. Quando Jesus entrou no barco, aí eles pescaram muito peixe. Só que novamente isso aconteceu. Vocês estão entendendo, amados? Jesus fez com que eles passassem pela mesma experiência. Para que eu vou sofrer 2 vezes o mesmo erro? Eu vou sofrer por erros diferentes. Eu vou aprender coisas novas, em erros novos. Mas eu não posso errar, insistir no erro. Porque tentar acertar, cometendo os mesmos erros, com certeza, o resultado vai ser o mesmo. E Jesus fala para ele, olha, vocês não têm o que comer? Eles falaram não. Aí o versículo 6 diz assim, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Isso me chamou a atenção, amados. Isso me chamou a atenção. Parece uma coisa assim, até meio estranha. Eles estavam no barco, amém? Eles estavam no barco, com a rede, e Jesus falou assim, lançai a rede à direita do barco. Por que não lançar à esquerda?
Pô, se o mar é um só. Por quê? Será que o peixe só estava desse lado aqui? Não estava desse? Você está entendendo? Olha só que coisa, né? Então, pelo menos eu entendo com isso, assim, na questão espiritual. Porque, amados, não basta estar no barco, não basta estar no barco, mas eu estou no barco. Não basta. Você pode estar no barco e não pegar nada. E não basta jogar rede também. Não basta jogar rede. Você tem que jogar rede do lado certo. Você entende, amados? Porque às vezes a gente se satisfaz, ou se deixa envolver, ou se conforma com o simples fato de estar na igreja. Vamos dizer assim, estou na igreja. Tá bom. Não está bom nada. Não basta estar na igreja. Não basta ter rede. Tem que usar a rede do jeito certo. Não basta cantar. Não basta pregar. Não é isso, não é só isso não. Jesus era específico. Olha, jogue a rede do lado direito. Porque o mar é um só. Para mim, como é que o barco é fininho, joga desse lado aqui, os peixes estão tudo... Pior que estava, irmão. Você entende, mas não sei se porque isso falou muito comigo. Eu falei, meu Deus, está bom, Deus. Só que é difícil a gente acertar tudinho, mas a gente vai lendo e vai, como eu falo, quando você medita na palavra, meditar não é ler, meditar é pensar. Aí tu começa a perceber essas coisinhas e tu fala assim, para quê? Por que isso? É porque Deus é detalhista. Deus quer que a gente faça as coisas do jeito certo. Porque as bênçãos vêm na nossa vida quando nós fazemos do jeito certo. Então, está no barco, glória a Deus, já está no barco. Tem rede, glória a Deus, já tem rede. Agora joga do lado direito, joga do lado certo. E qual é o lado direito? Pergunta para Deus, Senhor, eu estou jogando a rede, não estou pegando nada. O que eu estou fazendo de errado? Pergunta para Deus e Deus responde. Deus já dá uma resposta para você. Porque se a gente quiser detalhar tudo aqui, a gente pode ir por muitas coisas, né? Mas cada um sabe, amados. Cada um sabe. Por exemplo, nessa questão que eu falei de oração, eu já falei muito para vocês que Deus já havia me chamado para orar há muito tempo. E eu, meu Deus, muito cansado, Deus, levantar na madrugada e orar. Só que chega uma hora que tu fala, eu tenho que tomar uma posição. Talvez esse venha a ser o meu lado direito de jogar a rede. E eu tenho visto o resultado na minha vida e na igreja, amados. Eu tenho visto. Por causa da minha oração? Claro que não. Por causa da oração do pastor Romeu, por causa da oração do Rodrigo, por causa da oração do Bruno, por causa da comunhão dos irmãos. Mas jogar a rede do lado certo é todo mundo no mesmo propósito, entender o que Deus quer. De modo genérico, porque o que Deus quer para a minha vida talvez não seja o que Deus quer para a tua vida, mas agora aqui na questão da igreja, o que Deus quer é que a gente venha a ser abençoado, e para a gente ser abençoado, nós temos que estar direcionado para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou começar de novo aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, né? Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. O que me chama a atenção também é isso aqui, depois de terem comido. Por que Jesus não perguntou antes? Jesus perguntou depois de eles terem comido, depois de eles estarem satisfeitos, depois de eles estarem alimentados. Porque para que a gente faça alguma coisa, a gente tem que estar alimentado, amados. Para que você venha produzir, para que você tenha eficiência, para que você tenha
força, você tem que estar alimentado. E nós estamos aqui nos alimentando. E depois dessa comida, o Espírito Santo ele vai falar: e aí, meu filho, e aí, minha filha, entendeu? Tu me ama mesmo? E Jesus insistiu nisso, né? Jesus perguntou 3 vezes, né? Só que a resposta de Jesus para Pedro é: apacenta minhas ovelhas. Faz o que eu te mandei fazer desde o princípio. O que Jesus tem te mandado fazer desde o princípio? Caminha diante dele e viva na presença dele, produza, seja uma árvore frutífera. Isso aí falou muito comigo. Seja uma árvore frutífera. Eu tenho que dar fruto. É bom colher fruto, mas melhor do que colher é dar frutos. Por isso, irmãos, que eu digo, quando nós ouvimos a palavra de Deus e queremos aprender dela e queremos tomar posse dela, a palavra fica dentro do nosso coração. E essa palavra não foi pregada por mim, foi pregada aqui na igreja. Jesus nos chamou para dar frutos, eu tenho que dar frutos. Jesus te chamou para dar fruto. Só que para dar fruto, você tem que estar alimentado, você tem que estar adubado, você tem que estar enxertado, você tem que estar fortificado. Amém? Versículo 18: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, Jesus falou: olha, Pedro, hoje tu faz o que tu quer, mas vai chegar o tempo que tu vai fazer, tu vai para onde, né, te levarem. E ele diz assim, ó: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, a morte de Pedro iria glorificar a Deus. Então, para que a gente recomece, a gente tem que entender que existem situações, existem coisas na nossa vida que nós vamos fazer não porque nós queremos fazer, mas nós vamos fazer porque o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Você entende? Porque você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para ser, para ser atendido, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E às vezes é sacrifício. E a morte é um sacrifício. A morte de Pedro ia servir para glorificar a Deus. E o que Deus quer que você faça, que talvez você não queira fazer? Só que se você se dispor a isso, o nome de Deus vai ser glorificado na minha e na tua vida. E para terminar, irmãos, versículo 20 e 21 e o 22, diz assim: então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a esse? Era João, né? Pedro falou para Jesus: e quanto a esse aqui? Aí Jesus fala assim no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro estava preocupado com João. Tu está preocupado com quem? Tu não está servindo por quê? Tu não está fazendo as coisas que Deus quer por quê? Tu está preocupado com o quê? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua aflição? Pedro falou assim: esse aqui, se eu quiser que ele fique até que eu venha, é problema meu. Quanto a ti, Pedro, segue-me. Não, amados, cada um vai dar conta de si naquele grande dia. A salvação é individual.
Segue você a Jesus, faz você a tua parte, eu faço a minha, você faz a tua. Você entende isso? Então não tem motivo para desistir, para recuar, para retroceder. Agora o último aqui, nesse aqui eu paro. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo. Olha o que Pedro diz para Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Olha só. Senhor, o que eu recebo com isso? Jesus está dizendo, olha, se você deixar tudo por minha causa, você vai receber 100 vezes mais disso que você acha que tem. Então entregue o teu caminho ao Senhor. Amém? Confia nele. Confia em Deus, entrega a tua vida a Ele, acredite nele. Não desista, continue. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Quando você se colocar diante de Deus, quando você reconhecer que Jesus Cristo é o teu Salvador, o diabo não vai ter mais legalidade sobre a tua vida, o diabo não vai ter mais poder sobre a tua vida, o diabo não terá autoridade sobre a tua vida, porque Jesus Cristo pagou um alto preço por você, e Jesus Cristo, quando pagou esse alto preço por mim e por você, Ele sabia quem você era. Ele conhece, amados. O que Ele espera simplesmente é que nós venhamos reconhecer que sem Ele não somos nada. Se você acha que é alguma coisa sem Deus, que você é autossuficiente, que você vai conseguir viver, vencer, conquistar, sem Deus você não vai. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele está fazendo isso, mas Jesus Cristo veio para dar vida e uma vida em abundância. Mais uma vez eu digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele é poderoso para mudar a tua história, Ele é poderoso para mudar a tua vida, Ele é poderoso para te tirar do monturo e te colocar em lugar de príncipe. Só basta você acreditar nele, confiar nele, caminhar. Como nós lemos aqui, ó. Quem não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições. Ele deixa bem claro, vai receber, vai ser perseguido. Mas vai ser abençoado. Não vai ser fácil, não é melzinho na chupeta, não. Mas vai ser abençoado, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Agora, quando nós achamos que a gente pode viver sem Deus, quando nós achamos que podemos controlar as nossas vidas e as vidas das pessoas, né, da nossa família, da nossa casa, sem Deus nós não conseguimos, amados. Porque nós vivemos debaixo de influências. Nós vivemos debaixo de influências, ou influência do bem ou do mal. A quem nós temos dado ouvidos? Pedro e os discípulos, mesmo depois de ter visto Jesus 2 vezes ressuscitado, Jesus teve que aparecer uma 3ª vez para eles e falar, olha, eu estou aqui, eu estou vivo, né? Continua na minha presença, faça a minha obra, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Foi necessário Jesus Cristo aparecer uma 3ª vez para eles, para que a ficha deles caia. Quantas vezes vai ser necessário Jesus bradar com você, Jesus mover? O que é preciso fazer para que você reconheça que você tem um Deus e que Ele quer cuidar da tua vida? O que é preciso que Ele faça? E Ele faz, amados. Ele faz. Vamos nos colocar de pé. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com os irmãos, que essa palavra tenha feito sentido na vida de cada irmão, você que está nos assistindo aí, né, que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pode voltar ali na parte que você não entendeu e ver de novo, assista novamente, dá um like aí também, né? Peça uma oração aí no comentário, que nós vamos estar orando pela tua vida, tá bom?
nos ajude, porque isso também, a tua participação conosco, né, nos incentiva a continuar, porque nós vemos que nós não estamos aqui em vão. Amém?